Pronto, a partir de agora tá gravando. Mas aí, continuando sobre a questão, de fato, tem aquele professor, ele coloca um outro aspecto na questão que eu, de fato, nunca tinha pensado, né? E ele tem razão também. Então, eu achei muito inteligente a sua resposta e, aliás, fiquei muito satisfeito. Ele, na verdade, ele diz lá que ele não concorda com a maneira como é colocada, como se explica essa teoria. Ele diz que a maneira como se explica nas aulas nada tem a ver com o que ele realmente, com o que você realmente quer dizer. Sim, e de fato, são questões bem... os fundamentos teóricos em si, eles são os mesmos, né? O que muda é a interpretação, e essa resposta que você me passou... Bom dia, Camila. Bom dia, Débora. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Bom dia. Essa resposta que você me passou, ela me fez pensar um pouquinho mais além do que eu vinha entendendo nesses conceitos teóricos, né? De fato, eles são um pouco mais abrangentes. Se você for interpretar um pouco além, no final das contas, muitos dos fundamentos dos clássicos, porque, na verdade, as premissas clássicas, elas são colocadas, principalmente em sala de aula, como totalmente ultrapassadas. E se a gente for um pouco mais a fundo, interpretar com um pouco mais de... avançar um pouco na interpretação, você vai ver que muitas das premissas clássicas ainda são válidas, principalmente naquela que parece que é uma total, sei lá, blasfêmia, digamos assim, né? Da premissa do SEC, toda oferta gera sua própria demanda, mas se você for olhar pelo outro lado, para haver a demanda, há necessidade de antes haver a oferta, senão não vai ter demanda, lógico, né? Então, isso está muito relacionado também com a evolução, que nós vivemos um processo de avanço tecnológico nos dias atuais impressionante. As coisas mudam, bom, vocês podem tomar como parâmetro aí os aparelhos de celular, né? Quando eles surgiram lá nos meados de 90, eles, aliás, não eram chamados de celular, eram chamados de tijolar. Então, basicamente, eles tinham uma função: falar com outra pessoa sem necessariamente estar ligado por um fio. Então, veio a telefonia móvel, ou seja, você podia falar de qualquer lugar com outra pessoa, não precisaria ir num orelhão, que hoje nem existe mais orelhão, né? Deve ter alguns aqui na cidade ainda, não sei, mas antigamente tinha, em todas as esquinas tinha um orelhão para as pessoas se comunicarem. Então, essa tecnologia, que foi uma tecnologia revolucionária para a época, imagina você falar com uma pessoa sem estar se dirigindo num lugar específico, é uma coisa muito inovadora. Só que ela não parou por aí. E hoje, o aparelho de celular de vocês é máquina fotográfica, né? É filmadora, é calculadora, é relógio, sei lá, eu uso muito para acompanhar a Bolsa de Valores, que essa, na verdade, é a minha praia, a área financeira. Então, em qualquer lugar que eu estiver, a qualquer instante, eu tenho acesso às informações do que acontece lá no mercado financeiro, com um simples clique num aparelhinho. Então, a tecnologia avança numa velocidade e ela gera para as pessoas, para os consumidores, a necessidade do consumo. Seu aparelho de celular, seu objetivo inicial era se comunicar, receber ligações e fazer ligações para uma outra pessoa, note que não se limitou a isso. E em cada 6 meses aparece um aparelho celular novo
com uma nova função, enfim, e as pessoas sentem a necessidade de demandar esse produto mais atualizado tecnologicamente, digamos assim. E isso é o quê? Tem lá aquelas premissas do CE, né? Toda oferta gera sua própria demanda, que não deixa de ser necessariamente verdade. Eu acho que no comentário, quando eu comentei aquele slide, eu devo ter comentado que isso não se aplica mais aos dias de hoje. Mas se você fizer uma análise um pouco mais aprofundada, aí sim, daí lembrando aquele professor que você comentou, Letícia, de fato, não necessariamente essas premissas clássicas estão descartadas se você aplicar elas à nossa conjuntura atual. Então, daí que eu considero a validade, eu sou da área de finanças, né, na economia, mas eu não abandono, aliás, eu tive a oportunidade, porque essa disciplina ia ser dada por outra professora, que por motivos pessoais ela não pode nesse semestre. Então, eu disse, não, fico muito feliz, porque eu também adoro isso, a gente não pode abandonar os conceitos teóricos. Embora a minha especialidade dentro da área de economia seja finanças, bolsa de valores, esse mundo todo aí, eu sinto a necessidade de me manter ligado com os conceitos teóricos, porque eles não perdem a validade nunca. Bom dia, Indianara. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, deixa eu ver se eu compartilho um slide para vocês. Gente, aquela primeira parte do conteúdo dos autores clássicos liberais, eu entendo que a gente meio que passou por eles. Eu não sei na parte de vocês, se vocês leram o conteúdo, eu sempre gosto de lembrar que aqueles slides, aquele texto que eu disponibilizei aí, ele não esgota o assunto. Por isso que eu fiquei muito satisfeito de perceber nas respostas das atividades de vocês que muita gente foi buscar informação em outras fontes. E isso é muito saudável. E vocês hoje têm recursos para isso, a tecnologia está aí para isso, né? A tecnologia, ela serve tanto quanto ela serve para o mal, ela também pode servir para o bem. Você pode tirar proveito disso. Hoje vocês têm muitos recursos, não dependem de ir fisicamente numa biblioteca, ou buscar um artigo impresso, enfim. Eu, quando fazia a graduação, gente, para vocês terem uma ideia, na Universidade Federal, lá em Santa Catarina, um sujeito publicava um artigo lá nos Estados Unidos, não sei aonde, um artigo que eu achava muito interessante, gostaria de ter acesso, eu tinha que me dirigir à Biblioteca Central da Universidade, e eles tinham um sistema lá que eles encomendavam o artigo, e isso às vezes demorava semanas para chegar, quando chegava eu tinha que ir lá retirar e pagar por página. E muitas vezes na maioria das vezes não era em português. Então eu tinha que dar meus pulinhos para traduzir ainda o conteúdo do artigo. E hoje, com um toque na palma da mão, aí você tem acesso a diferentes autores. Só tomem cuidado, tá? Que a internet aceita tudo, né? Então, tem muita coisa aí disponível na internet que eu aconselho que vocês olhem a fonte, a confiabilidade do que o sujeito está falando, né? Porque o pessoal coloca de tudo mesmo. Mas tem muito conteúdo bom, sim, né, disponível. E a gente não tem condições nessa disciplina de gravar todos os tópicos, ou seja, as 60 horas que fazem parte do conteúdo. Não há condições de fazer isso. Até porque eu tenho uma certa limitação, eu tenho que sempre tomar cuidado no que eu falo aqui, porque depois de gravar aqui, eu mando esse conteúdo lá para o YouTube, e ele demora umas 2 horas para processar, para depois eu disponibilizar no Siga. E nesse período em que ele demora para processar, na verdade, pelos algoritmos, isso é uma máquina, está analisando o conteúdo, as palavras que eu falei. E como é uma máquina, ele não analisa o contexto. Se eu falar de guerras e algumas
alguns termos que se assemelham a esse evento, eventualmente o YouTube, o algoritmo lá vai entender que é conteúdo inadequado. Então, eu tenho que ficar me policiando aqui no que eu falo, entende? E a gente sabe hoje que a comunicação tem aí toda essa polêmica das fake news, inquérito do Supremo, pessoas aí sendo... O homem mais poderoso do mundo, que está lá candidato à reeleição nos Estados Unidos, ele foi barrado pelo Twitter, e pelos canais das redes sociais dele várias vezes, né? Então, hoje, a tecnologia, ela ajuda, mas também ela impõe algumas limitações, e aí tem essa questão que a gente vai abordar, que faz parte do nosso conteúdo, tem essa questão ideológica, os extremos, vocês já ouviram falar em todos os noticiários da questão da polarização, das correntes ideológicas, tanto de um lado quanto de outro, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil também. Então, são extremos, e nada mais é do que o mundo, a partir do século XIX, no conteúdo que nós vamos adentrar daqui para frente, que são os autores clássicos, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês os slides. Aliás, os autores clássicos não, os autores socialistas. É uma outra corrente do pensamento econômico, que vem confrontar aquele conceito de produção capitalista do século XIX lá, do início da Revolução Industrial e da implantação do modelo de produção capitalista. Então, daqui para frente, nós vamos para a segunda parte do conteúdo, que trata não mais dos autores clássicos liberais, mas sim dos autores socialistas, que é uma corrente totalmente oposta ao modelo de produção capitalista. Mas eu quero alertar aqui para vocês que em nenhum momento eu vou fazer vou procurar, não vou... se vocês me perguntarem qual que é o modelo melhor, socialismo ou capitalismo, eu não vou responder, porque cabe a vocês interpretarem, né? E eu acho que a gente passando o conteúdo, eu vou tentar passar de forma mais isenta possível, vocês com senso crítico, eu acredito que vocês são adultos o suficiente para tomarem suas próprias conclusões. Em outras palavras, se vocês me perguntarem qual é o meu time de futebol favorito, eu não vou responder, porque eventualmente eu vou dizer que é um e as outras pessoas que são do time adversário vão se sentir chateadas, entende? Então, no máximo, eu vou dizer que eu torço, meu time do coração é o Avaí, ponto. Porque eu tenho certeza que o único havaiano, que é um time lá de Florianópolis, de onde eu vim, o único havaiano no Mato Grosso sou eu, então eu não vou chatear ninguém. Entende? Tem essa questão aí, uma discussão de... uma polêmica toda aí que foi gerada lá atrás, de aulas, não sei o quê, professores que fazem viés ideológico dentro de sala de aula, eu não sou disso, não. Sou mais isento possível e a interpretação eu deixo por conta de vocês. Tá ok? Entendido? Por favor, falem comigo de vez em quando, porque é péssima essa sensação de você pensar que está falando com uma máquina, gente, é terrível isso, eu não desejo isso para ninguém. Pode falar, Letícia. Né, professor? Antes de começar a falar dos socialistas, me tira uma dúvida, nos motivos de demanda por moeda dos Keynes, você colocou uma explicaçãozinha lá de valores sobre o título de renda fixa. Esses termos econômicos que você usa, FAC, ele está abreviado ou é dessa maneira mesmo? Título, valor, FAC. Ah, tá, então deixa eu voltar para aquele slide. Espera aí que eu vou apresentar para vocês, então.
Estão vendo o slide aí? Sim. Sim, Tá. professor. Então tá, esse é o tópico que a gente ia iniciar hoje, mas então, atendendo aí a Letícia, vamos voltar lá para o... Onde é que está o exemplo? Ah, deve estar aqui, né, Letícia? Isso, professor. Só esse termo econômico que foi usado, ó. Ah, é o valor de face do título, lá no T1, né? O T1 é o tempo 1. Então, quando o governo britânico lançou o título, disponibilizou para os investidores, eu estou colocando aqui como exemplo, era 100 mil libras, digamos. Então, esse título, o governo britânico, para quem comprasse esse título, ou seja, o investidor compra, sai da conta dele, do bolso dele, 100 mil libras, e essas 100 mil libras vão para o Tesouro Britânico, e, em compensação, como prêmio por esse sacrifício, o investidor recebe todo mês um rendimento de 3 mil libras. Então, se você fizer uma simples conta, né, 3 mil libras em função de 100 mil libras aplicadas, você tem uma taxa de retorno, aí, uma taxa de juros, tem lá o TXI minúsculo, I minúsculo é sempre juros em economia, teria um retorno de 3% ao mês. Confere? Ok, professor. Minha dúvida era só em relação mesmo ao termo face. Isso, aí você vai para um segundo período, há uma demanda maior por títulos e o valor de face dele aumenta de 100 para 105 mil libras. Quem quiser comprar esse título lá no mercado secundário, não necessariamente do Tesouro Britânico, mas compra do outro. Por exemplo, quando o Tesouro lançou, o valor de face era 100 mil. Eu comprei. Aí a Letícia, daqui a 6 meses, ela também quer, mas não tem mais disponível no Tesouro, mas ela sabe que eu tenho o título. E ela insiste, Paulo, vende para mim. Eu vou dizer, tudo bem, Letícia, ó, está rendendo 3% ao mês, eu te vendo, mas eu não vou querer os 100 mil que eu gastei de valor de face. Se você me pagar 5 mil a mais, eu te vendo. Então, acontece esse negócio entre nós dois. Então, o valor de face, que inicialmente era de 100 mil, passou para 105 mil. Acontece que o prêmio mensal que é pago continua sendo 3 mil. Então, como você me pagou 105 mil e você recebe mensalmente 3 mil libras por mês, a taxa de juros embutida agora caiu. Você vai receber o equivalente a 2,85 ao mês. E aí, no período 3, tem o exemplo inverso, caiu o valor de face. Eu, Paulo, comprei a 100 mil, por algum motivo eu preciso urgentemente de dinheiro, eu tenho o título, mas não tenho dinheiro, e eu ofereço esse título para a Letícia. Aí a Letícia diz, olha, eu até compro, mas eu não vou pagar os 100 mil, vou pagar 95 mil libras. E como o rendimento continua fixo de 3 mil, se você me comprar por 95 mil e receber 3 mil por mês, tem uma taxa de retorno mensal aí de 3,15. Então, notem que as taxas de juros oscilam, independentemente da renda que foi pré-fixada, mas sim em valor de face que o título é negociado. Esse exemplo está lá no livro do Keynes, é com base nas chamadas consols. Consols são títulos que o governo, o Tesouro Britânico ainda deve emitir, eu não tenho certeza, teria que conferir essa informação, mas à época ele emitia, e são títulos que o investidor compra e são chamados também de perpétuas, ou seja, do Tesouro Britânico, quem comprou esse título não vai resgatar nunca, não tem data de vencimento, assim como os títulos que são emitidos pelo nosso governo, pelo nosso Tesouro Nacional. As letras do Tesouro e as notas do Tesouro Nacional que o nosso governo coloca em circulação têm prazo de vencimento. Eventualmente, eles emitem esse ano para resgate em 2025, 2030, 2040.
Então, esse prazo de resgate é o que a gente chama de perfil da dívida. O governo emite esses títulos para rolar sua própria dívida pública interna, que esse ano, infelizmente, aumentou em torno de 600 bilhões em função da crise, né, da pandemia. Então, a nossa dívida interna pública já está beirando os 4 trilhões de reais. E o governo, esse dinheiro não cai do céu, ele precisa emitir títulos, prometer pagar juros para quem comprar esses títulos, e a pessoa que comprar esses títulos vai emprestar o dinheiro para o governo, e lá na frente o governo tem que resgatar esses títulos. Aliás, o investidor resgata esses títulos, devolve o título para o governo e pega o dinheiro para a conta dele. Então, o Keynes, como ele trabalhou no Tesouro Britânico por muito tempo, antes de vir para os Estados Unidos e escrever a teoria geral, ele percebeu esse movimento especulativo das pessoas que guardavam moedas não para aqueles motivos de transação, de precaução, fazer um pé de meia, mas sim guardavam moedas esperando o comportamento das taxas de juros exatamente para especular em cima de títulos. Porque quando a taxa está lá em 2,85, esses investidores, especuladores ou traders, como queiram chamar, eles sabiam que a taxa média histórica de juros não era aquele patamar. Então, eles tiravam proveito de uma determinada situação para investir em títulos, porque lá na frente os juros iriam subir e a remuneração deles aumentaria. E, com base nisso, ele incluiu aquele terceiro motivo de demanda por moeda. E esse motivo mudou tudo. Se a gente for olhar lá nos conceitos básicos de economia, renda, que é simbolizada na economia por Y, é igual ao consumo, o C, mais o S, que é poupança, né? Então, a tua renda mensal, ela é destinada parte para o consumo e parte para a poupança. Ou seja, o consumo, motivo transação, você precisa pagar suas contas, assim como precisa ir no supermercado, e também parte é destinado para o S, que em economia é poupança, sponsor em inglês, para você fazer aquele pé de meia, projeto da família, enfim, de longo prazo. Só que ele percebeu que, além desses dois motivos, as pessoas também demandam moeda para o motivo especulação. Então, aquela função tradicional clássica dos economistas clássicos liberais, Y igual a C mais S, ou seja, renda igual ao consumo mais poupança, deixa de ser verdade. Porque tem mais um motivo de demanda por moeda, aí tem outra destinação que você pode dar para a sua renda, que não seja pelo motivo transação ou motivo precaução. Essa é a grande contribuição da teoria keynesiana para lógico que o Keynes, ele também, vocês vão ver mais para frente que as teorias dele são muito limitadas, porque ele considera uma economia fechada, ele não considera o capital humano, não considera uma série de fatores no processo de produção, nessas relações de oferta, demanda, tanto de produtos e a movimentação, né, dos volumes financeiros na economia, tanto do lado financeiro, bancos, corretoras, investimentos, enfim, quanto no lado real da economia, que é a produção, é o capitalista comprar, adquirir máquinas, equipamentos, construir prédios para produzir, e aí contratar mão de obra, gerar empregos e, portanto, distribuir renda e aumentar o produto nacional. O Keynes, a versão dele, as teorias dele são bem limitadas, mas não deixam de ser úteis e de ter dado essa grande contribuição à evolução dos conceitos, das teorias econômicas, principalmente que viriam
posteriormente, depois dos anos 30, principalmente lá com autores como Friedman, tá? Tem lá outra abordagem, né? Mas, enfim, foi muito revolucionária à época a obra do Keynes. Por isso é que eu fiz questão de incluir nesse conteúdo. Tá ok, Letícia? Tá ok, professor, obrigada. Então, essa seria o fim da nossa primeira parte, e aí, na segunda parte, eu vou tentar mudar para a tela aqui. Vocês estão vendo aí, né, socialismo? Sim. Sim, professor. Mais gente entrou aí, é porque eu tenho que mudar de tela, daí eu não enxergo o que está acontecendo aqui. Mas se alguém tiver algum questionamento, por favor, liga o microfone aí, pode me interromper à vontade. Bom, então, a nossa segunda parte é uma outra corrente econômica, né, conhecida como socialismo, ou nos dias atuais, o pessoal chama de esquerda. Os conceitos dos clássicos são chamados ou conhecidos como os clássicos de corrente liberal conservadora. E essa outra corrente ideológica que partiu da ciência econômica é conhecida como socialismo, ou de esquerda, ou de progressista, como queira, enfim. Mas eu sempre gosto de alertar que a gente tem que analisar esses conteúdos tendo em vista sempre a contextualização da época em que isso aconteceu, em que isso emergiu, desculpe, na teoria econômica. Então, note, nós estamos lá, meados do século XIX, o início da Revolução Industrial com base em máquinas e equipamentos sofisticados para a época, mas movidos a vapor ainda, máquinas movidas a vapor. Então, eram máquinas gigantescas que tinham uma caldeira lá, e daí o início da atividade de exploração do carvão, né, as minas de carvão. Então, a atividade carvoeira na Inglaterra, ela foi muito intensa, porque precisava abastecer tanto aquelas máquinas e equipamentos, quanto as locomotivas, porque também o meio de transporte, que antes era com base em charretes, cavalos, também aconteceu uma revolução, porque você, através das linhas de trens, as pessoas podiam se deslocar com uma velocidade, com um conforto impressionante para a época, considerando que alguns anos antes, para você se deslocar de um local para o outro, era a base de charrete, carruagem, enfim, cavalo. Então, temos que sempre lembrar do contexto da época. Então, a consolidação do modelo capitalista de produção, com o surgimento daquelas grandes indústrias, principalmente as indústrias têxteis, elas acabaram promovendo uma verdadeira revolução no mundo do trabalho. O mundo do trabalho, as pessoas se sustentavam como os camponeses lá no campo, plantando batatas, beterrabas, enfim, indo para os burgos, para os feudos, para comercializar e ganhar um trocadinho com isso. E aquela burguesia emergente, nos feudos ali, em torno dos palácios dos senhores feudais, os comerciantes que compravam a mercadoria do camponês e revendiam para os moradores daquele vilarejo. E também o que a gente conhece hoje como atravessadores, ou atacadistas, ou atacarejo, como queiram, nos dias de hoje, né? Então, são os que fazem o meio de campo aí, entre quem produz e quem consome lá na ponta.
Então, isso aconteceu, uma revolução no mundo do trabalho, porque, de fato, o sujeito que trabalha tinha lá uma atividade artesanal, sabia fazer balaios, cestos de vime, tá, que eram muito úteis à época, ele vivia disso. Mas aí, de uma hora para outra, as pessoas, o filho do camponês, que eventualmente não gostaria de continuar na atividade lá no campo, plantando batata, ele vislumbrava uma possibilidade de se transferir para um centro urbano e trabalhar numa indústria que pagava um salário. Mas, à época, gente, é o que a gente chama de capitalismo selvagem, foi muito selvagem mesmo aquele início. Eram, como está ali no segundo tópico, eram precárias as condições dos trabalhadores. Jornadas de trabalho de mais de 12 horas por dia. Isso significa dizer que a pessoa saía de casa às 5 horas da manhã para ir para a fábrica trabalhar, voltava às 7 horas da noite. Passava o dia inteiro dentro daquela fábrica, 5 horas da manhã estava escuro, 7 horas da noite, quando voltava para casa, estava escuro. A pessoa passava o dia sem enxergar a luz do dia. Então, todas essas condições, elas foram meio que pavimentando a estrada para o surgimento de uma nova teoria que contestava todas essas condições aí. Então, surge a teoria socialista, à época, para fazer frente àquele princípio da economia política clássica, o liberalismo econômico. E que, com certeza, os capitalistas investiam em capital, contratavam mão de obra, insumos, enfim, o objetivo deles era o lucro puro e simplesmente, sem considerar as condições dos trabalhadores. Hoje a realidade do mundo ela já é bem diferente, né? Então, a exploração de mão de obra, segundo os socialistas, os capitalistas se apropriavam de parte do trabalho do trabalhador, se apropriavam disso de forma indevida. O excedente gerado pelos trabalhadores, que só era possibilitado ao capitalista graças à atividade do trabalhador, à força braçal, esse excedente era expropriado dos trabalhadores. Então, surgiu toda uma corrente para defender a classe proletária, os trabalhadores de modo geral, para combater aqueles conceitos de capitalismo selvagem, explorador, cruel, enfim. E, de fato, era, gente. Tem aí vários filmes aí de época para vocês verem as condições. Tinha lá um fiscal lá que dava chibatada mesmo em funcionário que atrasava no trabalho, sei lá, ou não era tão eficiente quanto era exigido. Ai, estava desligado aqui, gente. Bom, enfim. Vamos lá, estão acompanhando, né? Vou mudar de tela para mudar de slide. Gente, agora é época de campanha, então vocês não fazem ideia. Estou com o WhatsApp ligado aí no celular e também aqui no computador. Vocês não fazem ideia a quantidade de mensagens já às 5 horas, 6 horas da manhã, em função das campanhas eleitorais. Vocês têm um professor aí do curso de economia que é candidato ao Senado, né? Eu até postei um comentário lá no YouTube, lá, sobre ele, mas eu aqui não posso, não vou fazer, mas quem tiver interesse, dá uma olhada lá no meu canal no YouTube. Estão vendo aí, socialismo, primeira metade do século XIX. Então, entendo lá pelos anos de 1850, por aí. Surge uma corrente que hoje ela é chamada de socialismo utópico. Por que utópico? Porque eles apresentavam as coisas como o mundo deveria ser, só que não diziam, não davam o caminho de como chegar nesse mundo maravilhoso. Então, em função disso, esses autores
socialistas, os primeiros lá, eles são considerados os autores do socialismo utópico. Utópico é uma coisa que você acha que é muito maravilhosa, mas você não tem condições de atingir. Tá? Dei uma lida aí. Eu vou lá ter que tirar o meu telefone da tomada lá, que ele já está incomodando. Dei uma lidinha nesses primeiros tópicos aí, daqui a pouco daí eu comento. Pronto, estou de volta. Alguém quer comentar alguma coisa desse slide? Podemos dizer que os socialistas são os responsáveis pelo avanço digamos assim, dos direitos trabalhistas, um pouco da igualdade que a gente tem, que não é muito, mas podemos dizer que eles são responsáveis por isso? Muito inteligente, Letícia. Muito inteligente. Se não fosse as obras e as teses defendidas pelos autores socialistas da época, eu não sei em que condições nós estaríamos hoje, tá? É lógico que eu entendo que não dá para dar exclusivamente por causa dos autores que se contestavam as condições de trabalho da época, que só em função deles o mundo hoje é o que é, com o trabalhador, com todos esses direitos que tem, principalmente aqui a nossa legislação trabalhista, ela é bem complexa. Então, eu acho que, naturalmente, o próprio capitalismo entenderia que as coisas não poderiam continuar ou se tornar perenes naquelas circunstâncias em que aconteciam as relações trabalho-capital nas condições da época. Porque, eu volto a dizer, a época era um capitalismo selvagem mesmo, em que o único objetivo do capitalista é ter o retorno do investimento dele e acumular capital. E não interessava se a pessoa tinha que trabalhar 12 horas por dia lá, sábado, domingo, se dentro de uma fábrica tinha um vazamento e as pessoas ficavam com os pés no chão durante todo o dia, e aí, na umidade ali, imagine, isso gera problemas de doença, de saúde, enfim. Dane-se, o sujeito ficou doente, manda ele embora, contrata outro. Era assim mesmo. Então, o que eu posso dizer, Letícia, é que eu não quero dar todo o crédito a esses autores pelas condições da relação trabalho que nós temos hoje, mas eu diria assim que eles aceleraram, eles propiciaram um atalho para que essa relação de trabalho e capital
que nós conhecemos hoje para que ela se concretizasse com mais rapidez, digamos assim, tá? É aquela questão, né? Se a bola, se não tivesse batido na trave e tivesse entrado, bom, daí teria acontecido o gol, né? Então, aquele negócio de ser, a gente nunca vai saber exatamente, porque a gente não tem um experimento para comparar, histórico, assim, para comparar, ó, a gente não tem dois planetas Terras. Num, no nosso planeta Terra, aqui os autores socialistas surgiram naquele período e hoje as condições são tais. E no outro planeta Terra, vizinho ao nosso, a coisa não aconteceu assim, então as condições são totalmente diferentes. Como nós não temos parâmetro para comparar, a gente fica imaginando, mas é aquela coisa que eu falei, eu acho que eles aceleraram esse processo de evolução, de forma que os próprios capitalistas passaram a entender, poxa, eu tenho que tratar melhor esse pessoal aí que gera riqueza para mim. Né? Não sei se ficou mais ou menos claro, Letícia. Sim, professor, ficou assim, obrigada. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo. Deixa eu avançar, então eu vou começar pelo primeiro lá, Charles Fourier, era francês também. Vocês veem aí nas definições, né, aquela questão das sociedades em falancérios, né, que reunia, falancérios é uma espécie de, sei lá, entendo como uma espécie de cooperativa que reunia o proprietário e o trabalhador, e ambas as partes, no final do processo produtivo, cada um recebia a sua parte de forma justa, digamos assim, sem que o capitalista se apropriasse indevidamente daquela riqueza adicional gerada em função do trabalho. Sugeriu ali a criação dessas, tá, entre aspas, né, uma comunidade modelo, uma espécie de hotel de veraneio, em que as pessoas tinham lá oficinas e que, para passar o tempo, está entediado no hotel, aí na beira da piscina, tem uma oficina ali, eu vou ali produzir alguma coisa. Então, eram, assim, projetos, por isso que ele é utópico, né? Projetos, assim, propostas bem utópicas mesmo, inatingíveis, e defeito, né? Defeito dos utópicos. Eles não mostravam, na prática, como isso podia ser concretizado. Então, por isso, são conhecidos como utópicos. Está aí, né? Seus projetos não saíram do papel e ele também não era tão levado a sério. Mas é interessante, já vejo, já é lançada uma semente no sentido de que, olha, a coisa, como esse processo de produção capitalista, como ele está acontecendo, não é o mais correto, poderia ser diferente. Essa era a intenção dos primeiros autores socialistas. Poderia ser diferente. Aí, naqueles debates que eles tinham, naquelas cantinas, adegas lá, dos subúrbios de Paris, ficavam horas discutindo e alguém perguntava assim, mas como fazer daí? Eles não tinham resposta. Né? As ideias eram boas, mas não tinham o caminho para concretizar essas ideias. Vou mudar de slide. Outro, Robert Owen, esse é britânico, tá? Tá aí colocado, ó, capitalista, ele próprio era capitalista, tinha várias fábricas, indústria têxtil, e passou a se preocupar com as questões sociais dos seus trabalhadores, que hoje as empresas nem chamam de funcionários, chamam de colaboradores, né? A moda hoje é chamar os CEOs das empresas, nas entrevistas que eles dão, quando eles fazem referência aos funcionários, antigamente se chamava de empregados, depois funcionários, agora eles passam a tratar como colaboradores. Então, notem aí as premissas
as principais ideias que ele defendia, né? Os funcionários, a empresa, ele era dono de várias indústrias têxteis, a empresa, as indústrias dele têm que construir casas confortáveis para abrigar os seus funcionários próximos da fábrica. Os funcionários, os trabalhadores, deveriam ter parte do lucro das empresas. Além do salário, dependendo do resultado da empresa, você pode estipular uma meta, olha, se a gente vai atingir tanto, o que ultrapassar disso, a gente vai dividir entre empresa, proprietário e trabalhadores. Eu coloquei ali, entre parênteses, PLR, é a abreviação de participação dos lucros e resultados. Para quem trabalha em banco ou conhece alguém que trabalha em banco, os bancos usam muito essa estratégia. Dado os resultados do semestre, se esses resultados forem as metas da agência, daí é por agência, não é por instituição. As metas foram atingidas, o banco distribui, principalmente para os seus gerentes de conta, enfim, os funcionários lá que são mais responsáveis diretamente pelo resultado positivo da agência, o banco distribui semestralmente, chamado PLR. E olhe que eu conheço gente, tem alunos, ex-alunos nossos que se formaram e hoje são funcionários de bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sicredi, enfim, eventualmente eles comentam, quando a gente se encontra e se cruza, olha, professor, esse mês caiu o PLR, que dá, às vezes, chega a dar duas a 3 vezes o salário do mês. Então... Professor, eu já ouvi falar disso mesmo. Eu tenho bancário na família também, e tem muita multinacional que faz isso também. Não chega a ser bem participação nos lucros, mas até o Atacadão tem uma modalidade parecida. Sim, sim. Então, note, o capitalista está sendo bonzinho, ou o banco está sendo bonzinho com o funcionário, com o colaborador aí? Não. Notem que isso aí é um incentivo para esse funcionário se dedicar ainda mais no trabalho dele no semestre seguinte. Então, vejam que não tem almoço de graça aí, né? A princípio, parece que nossa, eles são generosos. Não, eles têm um outro interesse por trás. Mas é isso mesmo, Letícia, eu só dei o exemplo dos bancos, né, porque eu também tenho pessoas que trabalham em banco na família, assim como tem muitos ex-alunos aí que trabalham no sistema financeiro, né, em bancos. Então, eu sei dessas, por isso que eu coloquei ali PLR. Mas, eventualmente, outras empresas tratam com outra nomenclatura, mas é a mesma coisa, a intenção é a mesma. Professor, Oi. sabe dizer de cabeça em que ano que mais ou menos passou isso com o Robert Owen? Olha, ele é lá do meados do século XIX. Eu não coloquei aqui, esqueci. Eu peguei daquele livro A História do Pensamento Econômico. Até está aqui comigo. Esse tem na biblioteca, esse eu sugiro, é uma leitura muito gostosa, e ele passa por todos os autores clássicos e os socialistas também, de uma forma bem... Você não precisa ler todo o Adam Smith, toda a obra do Robert Owen, não precisa você ler esse livro, você tem um resumo, uma síntese de todos os autores, de todo o pensamento econômico da época. Então, eu aconselho, chama-se A História do Pensamento Econômico, deixa eu ver o autor aqui, Robert Heilbronner. Na nossa biblioteca aí a gente tem, mas eventualmente vocês encontram na internet também. No início do ano de 2020, eu peguei ele lá na biblioteca, e eu não sei se ele tem numeração, mas eu cheguei quase ao final dele, eu não li tudo, mas ele resume, mas é um resumo bom de todos os autores, né? Bem legal. Isso, com base, como essa disciplina agora eu fui
eu fui pego meio de sopetão, o coordenador simplesmente disse, ó, Paulo, a professora que daria esse conteúdo não vai poder, enfim, tu encara. E como eu gosto também dessa, eu não gosto de me afastar da teoria, e como fazia muito tempo, muitos anos, que eu só trabalho disciplina como análise de investimento, que é a BPL, TIR, avaliação de projetos de investimento, e na outra disciplina, mercado de capitais, que é bolsa de valores, tá? Você fica distante dos conceitos teóricos. Então, eu achei, nossa, gostei, porque é uma oportunidade de eu me reaproximar dos conceitos teóricos. E aí, como tem a pandemia, a biblioteca está fechada, felizmente eu tenho a coleção completa dos economistas. Mas são lá 11 volumes na coleção completa, eu acho que é isso. 10 ou 11, não sei, eu tenho todas elas aí. Só que eu, lendo esse, eu percebi que eu não preciso necessariamente ler todos os outros autores. Eventualmente, eu vou lá em partes específicas, pegar uma passagem do livro do Smith, ou do Malthus, ou dos outros autores, vou lá, pego especificamente, localizar o conceito que me interessa. Mas, para ter, no final da história, a história do pensamento econômico é um grande resumão de todos os pensamentos, tanto clássico quanto os socialistas, né? Então, eu sugiro, é um livrozinho que, para quem for terminar o curso de economia, é interessante você ter ele na estante, né? Não sei se encontra ainda na internet, tá? Mas isso não é um custo, é um investimento, gente. Bom, continuando aqui, alguém mais queria fazer algum comentário? Nós temos aí 8 participando de 27. Tá, PLR, então falei, olha só, a terceira ideia que ele defendia, menor jornada de trabalho. Os trabalhadores têm que trabalhar no máximo 10 horas e meia por dia, e está lá entre parênteses, antes eles trabalhavam 14 horas por dia. Gente, os coitados dos funcionários, eles não viam a luz do sol. 14 horas por dia, imagine se essa fosse a nossa realidade hoje. Escolas para filhos de funcionários. Notem a preocupação com o social. Por que escolas para filhos de funcionários, gente? Porque ele se preocupava com a cultura, com a educação dos filhos dos funcionários? É isso? Gente, eu estou indagando aqui, alguém tem que... Eu acho que era para os filhos dos funcionários terem onde ficar, eu acredito, não sei se nesse tempo eles tinham essa preocupação. Ah, sim. Legal, Letícia. Então, note, um capitalista, dono de fábrica, tá, todo empoderado, poderoso ali na comunidade, né, era o tal, ele defendia publicamente, não, a empresa tem que construir escolas para os seus funcionários coloquem seus filhos. Porque ele era bonzinho? Não, porque ele era egoísta, gente. Lembra lá dos princípios lá do Smith? Como assim egoísta? Construir uma escola para os filhos? Não, porque aquelas mães que vinham trabalhar às 5 horas da manhã e ficavam 14 horas por dia, daí não sei que horas, vai lá terminar 8 horas, 9 horas da noite, durante o dia elas trabalhavam preocupadas com os filhos que deixaram em casa. E aí elas produziam menos. Muitas até choravam, paravam para chorar, enfim, meu filho, não sei o que aconteceu. Então, eventualmente, um moleque daqueles, filho de um funcionário, durante o dia fazia uma arte, quebrava uma perna, enfim, foi caçar passarinho, caiu de uma árvore, quebrou um braço, e aquela mãe, no dia seguinte, não ia trabalhar, porque estava lá chorando pelo filho que estava ferido, machucado. Então, ele percebeu que, nossa, se tiver uma escola aqui perto, para que as mães coloquem os filhos na escola durante o dia, elas vão trabalhar mais tranquilas.
Então, notem, a princípio, o sujeito aparenta bondade, né? E não sei o quê, mas, no fundo, ele tem os interesses dele. E aí, o livro conta a história que ele tentou implantar, ou implantou lá nos Estados Unidos, uma espécie de colônia, mandou muito recurso lá, viveu alguns anos lá, para colocar essas ideias dele em prática. Mas como ele não podia ficar nos Estados Unidos, tinha que voltar para a Inglaterra, e naquela época não havia avião, tá? Atravessar o Atlântico aí demorava meses, o pessoal que ficou lá nos Estados Unidos simplesmente surupiou todo o capital, tudo que ele tinha investido lá, e acabou não dando certo. Até ele ficar sabendo que o material que ele deixou lá para o pessoal implantar essa tal de colônia, essa indústria com casas, para os trabalhadores e com escola em volta, o pessoal, como ele embarcou num navio voltando para a Inglaterra, o pessoal simplesmente deu fim no que ele tinha deixado investido lá. E ele ficou conhecido, entrou para a história, né, como o chamado patrão esclarecido. Agora eu vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma coisa para vocês, uma coisa pessoal minha. Há muitos anos, eu sou acionista da SLC Agrícola. É uma empresa de capital aberto, eu sou acionista porque há muitos anos, eu tenho ações dessa empresa, e ela tem 16 fazendas no Brasil. Recentemente adquiriu a 16ª fazenda lá no Mato Grosso do Sul. Aqui no Mato Grosso tem 4 fazendas. Uma delas próxima aqui de Sinop, dá 90 quilômetros aqui, para quem conhece a região, direção de Americana do Norte, ali, 5 quilômetros, passa 5 quilômetros e entra à esquerda. Eu, pessoalmente, fui visitar a empresa 3 vezes. Eu gosto de conhecer a empresa que eu me torno acionista ou sócio. Então. E, gente, é impressionante. As casas dos funcionários da empresa, não sei quantos funcionários deve ter lá, fixos deve ter uns 250, coisa assim. Muitos moram aqui em Sinop e vão de manhã, tem o ônibus da empresa que leva 4h30, 4h30 mais ou menos, ele passa aqui na frente de casa, leva os funcionários e à tarde, no final do expediente, traz de volta aqui para a cidade. Mas muitos moram lá na fazenda, e é impressionante a qualidade daquelas casinhas, o padrão de vida que tem esses funcionários, a qualidade de vida, e aí eles têm quadra de futebol, tem lá uma sedezinha lá para eles, na hora de lazer, jogar sinuca, enfim, é impressionante, dá até inveja de como qualidade de vida que tem esses funcionários que trabalham na empresa. Note isso tudo não porque a empresa, os donos da empresa, que eu, aliás, sou um deles, né, lógico que sou um dono bem pequenininho, mas não é com o objetivo de a gente ser bonzinho com os funcionários, mas sim prover qualidade de vida, de modo a que esses caras tenham um orgulho de trabalhar para a empresa e de se dedicar cada vez mais para a empresa. E isso tem um reflexo direto nos resultados da empresa. Então, tem muito interesse. E, além disso, gente, em toda a política da empresa, da SLC, ela tem 16 fazendas espalhadas no Brasil aí, em todos os lugares em que ela está inserida, ela faz aquele trabalho social no entorno. Então, lá, as escolas, a escolinha lá de Americana do Norte, tem muita disponibilidade de recurso para aquilo, disponibiliza ônibus da empresa quando os alunos precisam, material didático, uniforme, atividades extras. Então, tem todo um... Só que isso tudo aparece nos resultados da empresa, que são divulgadas para os investidores de um modo geral, a nível de Brasil e a nível do mundo, e isso fica muito bonitinho nos resultados, na divulgação dos resultados da empresa. É uma empresa que tem, além do aspecto ambiental, dos cuidados, tudo, tá? Também tem esse direcionamento para o aspecto social.
E isso não vem... Oi. Eu não quero interromper sua linha de pensamento, mas só perguntar, o senhor tem outra aula agora? Ai, tem... perdi o tempo, gente, desculpe. E pior é que eu vou ter que me desculpar com a outra turma. Desculpem, é das 8 às 9. Terrível isso. Eu sair de uma aula já entrar para outra. Gente, eu fico por aqui, então. Desculpem mesmo, tá? Não imagina, professor. Só alertei porque você sempre fala que tem outra aula. Eu tenho 8. E a turma lá, eu nem abri a sala ainda. Desculpe, eu vou ter que sair meio apressado. Ok, professor. Fica tranquilo. E qualquer coisa, vocês me municiem de perguntas, tá? Via WhatsApp ou via Pode e-mail, deixar. que daí eu... Fique Tá tranquilo. bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, professor. Bom dia. Bom dia.